Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos então para mais um vídeo do canal Área dos Animes. Hoje indo falar de algo bem diferente do comum aqui do canal. Geralmente sempre trago vídeos sobre mangás, mas hoje vamos fazer um review de um anime que sem sombra de dúvidas merece muito. Provavelmente um dos melhores animes desta temporada e possivelmente, eu arrisco dizer, até mesmo do ano. Se você chegou em Oshinoko achando de que seria um mero anime de idols, você está profundamente errado. Mas antes de realmente começar o vídeo a falar realmente sobre essa maravilha de anime, desse primeiro episódio absurdamente insano, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Então, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa a história acompanhando ali a vida de um médico que é um fã absurdamente maravilhado ali com uma idol, a Ai, que basicamente ele criou toda essa paixão por essa idol por conta de uma antiga paciente sua, a Sarina, que basicamente era uma garota que tinha uma idade bem próxima da Ai e que basicamente tinha uma doença quase que incurável, ao ponto de que no fim das contas ela infelizmente até acaba morrendo no decorrer do episódio. A gente vê isso e ela acaba sendo muito motivada ali pela Ai. Ela é uma idol extremamente bonita, extremamente alegre, que dança, que canta, uma empolgação, realmente o carisma dela é algo absurdamente empolgante no fim das contas, e a Sarina se sentia muito motivada, porque no fim das contas ela nunca imaginaria que teria de fato um futuro mesmo mais à frente, porque no pior dos casos, no dia seguinte talvez ela pudesse piorar por causa da sua doença, ou infelizmente até mesmo morrer. E a morte dela acaba impactando bastante ali na visão desse doutor, que basicamente acaba se tornando um fã extremamente que gosta pra caramba, um fã realmente fanático já pela Ai, ao ponto de que no fim das contas ele descobre que a Ai vai parar a sua carreira por um tempo. Ele fica um tanto quanto surpreso por conta disso, e o motivo disso é algo muito mais impressionante. A gente sempre vê de que idols basicamente são artistas que no geral têm que viver muito na base da mentira para botar essa imagem geral de que elas sempre são alegres, de que elas sempre estão sorrindo, e o anime deixa isso bem claro, de que a própria indústria do entretenimento se baseia muitas vezes na base da mentira. É basicamente ali fingir que você está alegre, fingir que você está de bem com a vida para gerar entretenimento para os outros. Ninguém provavelmente iria querer abrir a televisão e assistir coisa ruim. Entretenimento é bom por causa de simplesmente alegrar as nossas vidas e o nosso dia a dia. E basicamente quem vive dessa indústria vive tendo que mentir muitas vezes, ao ponto de que ela, surpreendentemente, até algo que muita gente geralmente sempre pensa que acontece, por exemplo, no Brasil, mas no Japão também acontece a gravidez precoce, por conta de que a Ai Roshinho, essa idol de 16 anos, basicamente está grávida. E impressionantemente também, para a surpresa desse doutor, ele vai ser o médico que irá cuidar dela. E ela até ali, ela não tem pais, ela não tem mãe, ela basicamente não tem família. Ela é cuidada ali por toda a equipe de um produtor, toda uma empresa ali que basicamente cuida da imagem dela, da fama dela, no fim das contas. E mesmo que isso viesse a fazer um certo mal para a imagem dela, que é do qual ela vive, basicamente, no fim das contas, ela ganha dinheiro com base nessa sua imagem. Se ela do nada descobrissem de que ela teve filhos com 16 anos, que seria algo mais surpreendente ainda, as pessoas passariam a não gostar, talvez, tanto assim, criassem um certo preconceito, mesmo que na minha visão seria algo um tanto quanto sem sentido. Mas ela acaba, no fim das contas, resolvendo ter esses filhos, seriam gêmeos, que basicamente ela resolve ali para ter a sua família, alguém que ela vai cuidar, alguém que vai estar ao lado dela, alguém que vai fazer a companhia, e esse doutor, sem sombra de dúvidas, aceita cuidar dela. Mas se você pensou chegando aqui nesse anime
que seria um mero anime de idols, meus amigos, vocês estão profundamente errados no fim das contas. A gente vê de que um fã, extremamente um fã, dá pra dizer de que é um maluco psicopata, estando ali atrás da Ai, acaba inesperadamente, de certa forma bem cruel, matando esse doutor depois de descobrir ali de que a idol que ele tanto é fascinado, fissurado, quase que uma loucura ali, esse amor doentio que ele sente por ela, ele descobre de que ela tá grávida e de que esse médico é quem iria fazer o parto dela. E no fim das contas ele acaba sendo morto por esse fã psicopata e basicamente quando ele morre inesperadamente ele reencarna então como um dos filhos dessa idol. E o mais impressionante ainda de como eu disse, ela iria ter filhos gêmeos, ele reencarna como um desses filhos, mas a outra filha é basicamente aquela paciente que esse mesmo doutor, no fim das contas, havia ali tentado tratar, mas no fim das contas morreu. E o mais impressionante de que eles reencarnarem é algo que ninguém imaginava, no fim das contas, eles reencarnam como filhos dessa idol ao mesmo tempo de que o Aquamarine, que é um nome um tanto quanto único, no fim das contas, que o doutor, quando reencarna como filho da Ai, recebe da sua mãe, basicamente começa a tentar ali com certas limitações de início, já que ele é basicamente um bebê tentando ajudar ali na carreira da sua mãe junto da Ruby, que é a sua irmã gêmea, que na verdade era essa paciente do doutor que no fim das contas morreu da doença, mas que era ali extremamente apaixonada pela Ai, também pelo próprio doutor, o que seria uma relação ali, se descobrissem ali, seria algo absurdo, esse plot geral de que no fim das contas eles morrem, mas reencarnam como filhos de uma idol, já é algo surreal. Ainda mais até impressionante, vindo do mesmo autor de Kaguya-sama, que é uma comédia romântica. No fim das contas, não para por aí. A gente vê um pouco mais até bem explorada essa indústria do entretenimento, onde basicamente a Ai, ela tem ali de que estudar, ela é uma adolescente de 16, 17 anos com o decorrer da história e ela tem que estudar, ela também tem que trabalhar e também tem que cuidar dos seus filhos. Então ela faz de tudo no fim das contas para dar o melhor possível para os seus filhos. De início ela não se importava muito, por mais que o salário fosse pequeno, contanto que desse para ela se sustentar já era bom. Mas agora ela ali tem 2 filhos para criar e ela quer dar melhor escola, cursos, bons empregos para eles no futuro, quer dar a melhor vida possível para eles e demonstra ali um carisma absurdamente fácil de se apegar à personagem. Ela tem um carisma absurdo no fim das contas e os dois basicamente até tem uma relação, os 2 bebês, os 2 filhos dela até ali tentando ajudar ela, tem algumas relações um tanto quanto cômicas em algum lugar, quando por exemplo o Aquamarine descobre que a Ruby é uma reencarnada assim como ele, quando ele basicamente vê ela ali escondida xingando todos os haters da sua mãe na internet e no fim das contas até ali ele ainda assim se preocupa bastante com ela por conta dessa preocupação muito grande que ela tem com a sua mãe. Ele até lembra de que a Ruby, a sua irmã gêmea, lembra muito a paciente da qual ele cuidou. E ele basicamente tem esse carinho muito grande por ela por causa disso. E até ela ali aos poucos começa a ligar ali os pontos, vendo de que talvez poderia ali, já que ele é um reencarnado, conhece até mesmo, ele fala em determinado ponto o nome ali dela, mesmo não sabendo que é ela, vendo de que lembra muito essa paciente dele do passado, mas no fim das contas eles não sabem direito quem são de verdade. E a gente também vê um pouco mais ali sobre essa indústria do entretenimento, onde basicamente tem muitas críticas em cima das idols. Elas têm que basicamente ser perfeitas, por mais que em boa parte elas estejam simplesmente atuando. O entretenimento se baseia muitas vezes com base na pura atuação, na mentira.
E ela basicamente ela vive disso, é a vida dela no fim das contas, ela tem que simplesmente viver para alegrar o público, mesmo que em muitos momentos ela seja criticada por conta do sorriso dela nem sempre parecer natural, por conta de toda essa empolgação dela não parecer tão verdadeira. Então ela se sente ainda assim, ela ainda é uma adolescente de 16, 17 anos que aos poucos está amadurecendo, ela teve que ter ali uma maturidade muito grande, muito mais cedo do que as pessoas, então ela acaba tendo que trabalhar, que estudar e cuidar dos filhos. Mas é algo do qual ela não se arrepende por conta dela amar imensamente a sua família. E até por causa dessa mesma família, quando eles acabam indo ali para um show dela, eles ali torcendo, alucinados, os dois bebês torcendo, alucinados por ela ali, ela mega empolgada, dando um sorriso absurdo de alegria, e no fim das contas era isso que os fãs tanto queriam. E a gente vê de que enquanto ela trabalha, o Aquamarine e a Ruby são basicamente cuidados temporariamente pela esposa do produtor, que em determinado ponto da história ficam simplesmente taca o tá nem aí mais e vai ali pra tentar ganhar o máximo de dinheiro em cima disso, em vez de ser babá de crianças que ela não gosta de início nem um pouco. Ela iria vender então ali pra uma revista a história de que a grande idol em ascensão, a Hiroshima, engravidou com 16 anos de idade e teve 2 filhos gêmeos, só que da maneira mais cômica possível. No fim das contas, os 2 bebezinhos que conseguem falar, por esse sinal, vêm simplesmente fingindo de que uma deusa ali, de que eles são emissários de uma deusa, de que o espírito dessa deusa baixou sobre eles. Eles vêm basicamente jogando a profecia de que se ela ali expor a verdade da vida da Ai para todo mundo, vai cair uma punição extremamente absurda em cima dela. Ela basicamente não vai ali viver para contar história e não vai ter todo esse dinheiro e fama que ela quer. Então os bebês convencendo ali da maneira mais impressionante e cômica possível de que caso ela faça tudo o que eles mandarem, ela talvez no futuro consiga ali pegar um pouco dessa fama deles, já que eles são 2 filhos de uma idol, por mais que publicamente ninguém saiba disso, mas no fim das contas eles viriam provavelmente a seguir o mesmo ramo da mãe na parte do entretenimento, seja como atriz, ator, cantora, o que quer que seja, mas seria algo mais ligado a essa área do entretenimento. Então eles seriam tão famosos, até mais famosos se pá, do que a Ai. Basicamente iriam dar um dinheiro imenso para a esposa desse produtor, que basicamente resolve ajudar eles para ter ali. Ela simplesmente resolve tocar no futuro até mesmo um marido, ela é mega interesseira, ela aceita ajudar eles por conta dessa profecia de certa forma que eles jogam, ela com medo de morrer e também talvez contente porque ajudando eles conseguiria ficar famosa, ou um esposo rico e tudo. Então a gente vê de que é algo que é pesado em muitos momentos, começa ali em determinado ponto da história, é algo bem pesado e ainda não terminou. A gente tem um episódio de 1h30 basicamente, então tem muita coisa, mas tem um combo muito bom de drama, de comédia, de desenvolvimento de personagem, carisma dos personagens. A gente vê a Ai, ela ali, a mãezona tentando cuidar dos filhos, mesmo que ela ainda seja uma adolescente, tentando também aprender, é claro, a viver, ela amadurecendo no decorrer do tempo junto dos seus filhos, que tentam sempre dar o máximo de apoio nela. Ela que é meio destrambelhada em alguns momentos, eles vêm e tentam ajudar ela, tentam lhe dar o máximo de apoio para ela. Eles são, no fim das contas, a grande motivação para ela continuar ali trabalhando, dando cada vez mais e mais de si, ao ponto de que a gente tem ali um certo meio que paranormal no fim das contas, por conta dessa reencarnação do doutor e dessa paciente dele, que não sabem quem é um ao outro no fim das contas, mas essa reencarnação que até fica esse certo mistério, e também um mistério que cerca sobre vão ali desvendar isso ou não, fora também a gente descobrir cada vez mais e mais ali sobre todo esse ramo do entretenimento. A gente tem
temas que eu nunca vi, sendo sincero, em vários animes. Eu nunca vi isso em algum anime ser tratado de uma forma tão magistral como o Oshinoko faz. O que é ainda mais surpreendente vindo de um autor que fez ali, por mais que seja muito bom, Kaguya-sama, é uma comédia romântica. Então ele fez um drama com uma história muito bem desenvolvida, com um ritmo que te deixa aficionado pela história, que sem sombra de dúvidas só não vai ali ser o melhor dessa temporada por conta ali em animação, porque tem Kimetsu no Yaiba na temporada, é meio difícil competir, mas em história, sem sombra de dúvidas, tem tudo pra ser o melhor anime dessa temporada e quem sabe concorrer ali pra ser um dos melhores de todo o ano de 2023. A gente vê até ali, depois disso, de vão se passando os anos ali, a gente vê até uma relação tanto cômica entre o Aqua e a Ruby, onde a Ruby ali, por ser ali, ela era inicialmente uma garota e reencarna como uma garota. Ela não tem toda essa questão de moralidade de, por exemplo, mamar no peito da mãe dela, diferente do Aqua, que era ali já um adulto de 30 e poucos anos que reencarna com um corpo de um bebê. Então ele não vai se aproveitar dessa situação. É um personagem até ali fica uma dualidade, é um ali que mais já certinho, mas nem tanto, como a gente deva ver mais no decorrer da história. A Ruby já ali um pouco mais até parecida com a mãe, meio destrambelhada em alguns momentos. Então é legal ver ali essa interação deles. Fora também ali a Ai, que é uma personagem que, cara, o carisma dela é algo que vende muito fácil. E a gente até vê de que por conta desse carisma imenso dela, ela vai conseguindo ficar mais e mais famosa no decorrer da história, ao ponto de que no fim das contas ela se torna ali uma atriz, ela participa ali na gravação de séries, ela se torna ali também muito mais famosa como idol, mas é algo que no fim das contas a gente também descobre de que o mundo das idols, por exemplo, não é fácil. Por exemplo, se tornar ali membro de um grupo de idols e depois simplesmente querer sair numa carreira solo é algo bem mais complicado, por conta da agência que te gerencia, que gerencia o teu negócio. Tem sempre ali que ser o que o povo quer, independentemente de como você esteja. Ela mesmo fala, uma frase bem icônica da Ai, é de que para ela mentir no fim das contas é uma forma de amar. Ela ama ser uma idol, por mais que ela viva mentindo no fim das contas para os seus fãs. Ela esconde que ela ficou grávida com 16 anos de idade, ela esconde que no fim das contas tem 2 filhos gêmeos, ela esconde muito da sua própria vida, mas ao mesmo tempo ela é profissionalmente feliz como uma idol, como uma atriz, vai ficando cada vez mais famosa, e também ela é extremamente feliz como mãe, como ali mãe do Aquamarine e da Ruby. E no fim das contas esse triângulo ali que se forma dos 3 personagens principais é algo extremamente bonito. A relação de mãe e filha, a relação dos irmãos ali um com o outro, fora todo esse suspense que vai ali se colocando em toda a história. E se a gente imaginava que iria o episódio terminar então bonitinho e tal, feliz e tudo, não mesmo. Esse anime não vai ser ali para pessoas que imaginam que vai ser tudo bonitinho, vai ser algo bem doloroso em muitos momentos, certos acontecimentos, vai ser bem sofredor. A gente vai ter que ter ali coração forte para aguentar ali esse anime que promete muito. Em alguns momentos vamos até mesmo derramar algumas lágrimas de tristeza, principalmente por conta de certos acontecimentos que acabam acontecendo no fim das contas da história, mas ainda assim não deixa de tornar a história cada vez mais e mais viciante. No fim das contas você fica cada vez mais e mais empolgado para o próximo episódio, para saber o que vai acontecer adiante. No entanto, a gente vendo de que mesmo a Ai sendo extremamente talentosa, ainda assim a indústria do entretenimento não baseia-se apenas no talento, porque é uma verdadeira batalha para ver quem sobrevive. No fim das contas vai ter ali todo um elenco extremamente grande, mas apenas quem se destacar mais vai conseguir ter uma carreira mais promissora. E como qualquer ambiente de trabalho, é óbvio que existe competitividade, e o ramo do
entretenimento não é tão diferente assim, mas também a gente vê de que muito do que gira por trás desse ramo, que a gente geralmente só vê ali a parte da frente, a gente geralmente não vê os bastidores, a gente passa a ver de que por trás de todo esse ramo do entretenimento, os negócios é quem comandam tudo. Por conta de que por mais de que a Ai seja uma atriz que cative muito o público, ela seja extremamente bonita e faça ali o público ficar preso na tela por causa dela, ela é bonita até demais, que deixa ali os agentes da protagonista dessa série um tanto quanto enciumados e vendo de que não é isso daí que a gente queria não, no fim das contas ela é só uma personagem secundária de toda essa série que elas estão gravando, então no fim das contas ela não vai ser a pessoa que vai ter mais destaque, e no fim das contas por mais boa que ela seja, os negócios é que comandam no fim das contas tudo, todo esse dinheiro que gira ao redor de todo esse ramo, e até por conta disso o Aqua fica bem zangado com o próprio diretor da série por conta de que no fim das contas a Ai foi muito boa atriz, mas não ganhou o seu devido destaque, e o próprio diretor concorda com isso e vendo ele até falando do Aqua, vendo de que ele tem uma certa maturidade muito grande ao ponto de que vem, liga pro diretor e começa a criticar ele ali, falando de que ele tem que resolver toda essa situação, então o diretor resolve então ajudar ali o Aqua e também a Ai, contanto ali de que o Aqua participe de um filme que ele quer fazer, e ele até ali vai trazer o Aqua e vai dar um papel específico também para Ai, que acaba conquistando no fim das contas o filme inteiro, é quem basicamente arrasta ali, segura o filme inteiro nas costas com o carisma dela, que mais uma vez eu repito que é algo encantador. No fim das contas a gente também até entende um pouco mais sobre até mesmo, por exemplo, cinema, porque existem dois tipos de diretores, por exemplo, os diretores que já têm ali um grande orçamento, já têm uma grande fama, já são extremamente conhecidos, e aqueles outros que já têm ali uns recursos um pouco mais limitados ao ponto de que fazem uns filmes bem mais ou menos no fim das contas, então não depende apenas dos atores, do elenco no geral, toda a parte dos bastidores, o diretor, o roteiro da história, é todo um geral ali, inclusive os próprios negócios que rondam ao redor desse ramo que acabam manipulando tudo, então não é algo tão bonitinho quanto a gente vê na televisão, é algo que é interessante ver, algo que a gente não sabe, mas ao mesmo tempo é um tanto quanto assustador certas partes, não é algo tão bonito no fim das contas como a gente realmente imagina que é. E o diretor, por exemplo, ele coloca o Aqua ali pra atuar, não apenas pra atuar, porque ele reconhece de que o Aqua consegue muito bem, mesmo sendo uma criança, já que no fim das contas ele era um adulto que reencarnou como um bebezinho, foi crescendo, vai aí por diante, mas no fim das contas ele reconhece de que o Aqua, por mais que ele não seja grande cantor, ou grande dançarino, ou alguém que consiga se comunicar entre essas também, entender ali as entrelinhas do que os outros estão falando de verdade, é uma grande habilidade de comunicação. Ele entende basicamente o que o diretor estava falando por trás de todo o roteiro. O roteiro basicamente a gente vê de que não é apenas o que o diretor escreve, porque muitas vezes quando ele escreve ali, por exemplo, tem muitas coisas que ele não pode simplesmente definir com palavras. São ideias que vêm da mente dele e nem sempre ele consegue ter ali essas expectativas correspondidas, e o que ele quer, ele espera no mínimo do Aqua de que ele lide então e supere até mesmo essas expectativas. E o Aqua ele basicamente simplesmente nem sequer necessita atuar no fim das contas, ele age naturalmente como se ele estivesse falando normalmente com qualquer pessoa num filme ali meio que de terror no fim das contas, onde ele até encontra um personagem que provavelmente no futuro terá um pouco mais de destaque, que é a Kana, que é basicamente uma atriz mirim que basicamente cresce com um ego absurdamente grande, já se achando a maioral, que é algo que pro ramo no fim das contas crescer com esse ego todo, por mais habilidosa, por mais boa atriz que ela seja, ela vai ter que conviver com o pessoal dos bastidores, o diretor, o roteirista, os demais atores, então ela se torna extremamente irritante no fim das contas. E o Aqua, mesmo que sem querer, mostra o
o quão absurdamente bom ator ele é, e sem querer acaba ali fazendo com que a Kana se torne ali meio que rival dele. No fim das contas ela acaba depois meio que jurando que virá se vingar a ele mais à frente. Mas no fim das contas, depois desse filme, o diretor fica mega famoso e a Ai também. Ela começa a participar de vários programas de televisão, começa a aparecer em várias capas de revista de modelo, a posar para várias fotos, se torna extremamente mais e mais famosa. E aí a gente até vê de que não vai rolar apenas um desenvolvimento no fim das contas em cima do arco, porque são dois irmãos gêmeos, então também teremos um pouco mais de destaque da Ruby. E a Ruby que até tem um desenvolvimento um tanto quanto mais emocional no fim das contas, porque ela, quando era ali na sua vida passada, quando ela era a Sarina, ela basicamente viveu a vida inteira dela confinada no quarto, por conta de ter um corpo extremamente frágil. Ela era alguém extremamente fraca fisicamente, então ela mal podia sair do quarto. E é por isso que ela idolatrava tanto a Ai. Ela era alguém que podia dançar, cantar, que ela fazia vários movimentos espalhafatosos, ela estava sempre alegre. É por isso que ela gostava tanto da Ai. E é por isso que ela até gosta de ser filha dela, mas no fim das contas ela ainda assim não se coloca tendo grandes expectativas nessa nova vida, quando os dois irmãos acabam entrando ali numa escola, no jardim de infância. Eles teriam que fazer uma apresentação de dança e a própria Ruby não confia muito nas suas habilidades. E ela até ali sai correndo desesperada, não achando que vai conseguir fazer muita coisa. E quem acaba por inesperadamente tentar ajudar ela ali é o Aqua, tentando elevar essa confiança dela, porque no fim das contas ela tem uma nova vida completamente do zero. A única coisa que ela trouxe da vida passada são as suas lembranças e também esse medo que ela carrega ainda. O medo de que ela não consegue superar ali os seus próprios limites por conta dos traumas que ela tinha de infância, de não conseguir ter uma vida normal. É até por isso que ela sempre, por exemplo, quando ela vem dançando, ela já dança preparada para cair. E por conta disso, os movimentos dela acabam ficando um pouco mais rígidos no fim das contas. E dançar é simplesmente sair se movimentando sem ter medo de cair. No fim das contas, ter esse medo inteiro não vai adiantar de nada. No fim das contas, algo que a própria Ai vê ela treinando, vem ali ajudar ela a passar alguns outros passos aqui e ali. E a Sarina, né, a Ruby, ela tem todos os conhecimentos de todos os shows, de todas as músicas, de todos os movimentos, de tudo ali que ela viu da Ai. Ela sabe perfeitamente como fazer. E a única coisa que falta para ela é essa confiança que a Ai, como uma mãe incrível, no fim das contas, vem ali para dar então para os seus filhos. E até ali ela dançando lindamente ao lado da sua mãe. E no fim das contas a gente vê de que essa relação em família vai se tornando cada vez mais e mais unida. Mas a gente não vai terminar esse episódio tão feliz assim no fim das contas. A gente passa então até a ver um pouco mais ali da Ai, de que ela inicialmente, no fim das contas, ela nunca quis ser uma idol. Ela basicamente, a mãe dela ali nunca falou sobre o pai da Ai, e a mãe também depois acabou sendo presa por conta de ter feito um pequeno furto, e por causa disso a Ai acabou indo para um abrigo de crianças, tipo um orfanato basicamente, onde ela ali acaba se encontrando com a atual produtora ali dessa empresa para a qual ela trabalha, e ele basicamente querendo ela para que ela seja uma idol. Só que idols são basicamente pessoas que estão sempre sorrindo, alegres, felizes, que amam seus fãs. E ela nunca conseguiu ali dizer eu te amo pra ninguém, porque ela nunca foi amada por ninguém. Então ela não sabe o que é isso, não sabe nem mesmo o que era amar ninguém. Mas no fim das contas é algo que até acaba se tornando um tanto quanto complicado para ela ser uma idol, esse fato de que ela não consegue mostrar o seu verdadeiro amor. Mas como ela mesmo disse já, e repetindo mais uma vez, para ela mentir se torna uma forma de amar, basicamente pelo fato de que ela mente ali fingindo que ama os seus fãs para de fato querer
querer amar eles, para aprender aos poucos de tanto ela mentir, essa mentira vai se tornar verdade e ela vai então realmente amar os seus fãs. E é por isso que ela mesmo quis ter filhos, para pessoas que ela iria poder amar e que iriam amar ela de volta. Mas no fim das contas ela acabou que apenas em um único momento podendo ali dizer eu te amo para os seus filhos, por conta de que a gente vê de que quando ela tá lá em casa se preparando para todo um show que vai ter no estádio, que é algo bem burocrático no fim das contas, a gente vê de que tem toda uma burocracia por trás de shows e estádios, mas ela basicamente acaba ali quando vê ali a porta se abrir por causa daquele fã ali, aquele hater, basicamente perseguidor dela, basicamente vem atrás dela, extremamente pistola por conta de que ela mentiu para eles o tempo inteiro, de que ela enganou eles por conta de que ela tinha filhos, de que ela tinha um namorado, ela escondeu tudo isso e ele extremamente possessivo ali, vendo de que ela mentiu para todos os seus fãs, infelizmente vem esfaqueando ali a Ai bem na boca do estômago e aí começa simplesmente, eu chorei daí em diante o resto do episódio inteiro e eu fiquei, não vão fazer isso, e fizeram. A gente basicamente vê de que mesmo ela sendo esfaqueada ali, ela continua vindo na direção do fã, vendo de que se relembra muito bem de quem é ele. É um fã de que sempre ali nos shows vinha ali para elogiar as idols, o grupo de idols da Ai, vinha ali sempre para dar um apoio, até mesmo já deu de presente para Ai uma areia meio que de estrelas, e ela até ali tem tudo isso guardado, ela ainda guarda esse carinho. E no fim das contas, de fato, ela mentiu, ela começou inicialmente mentindo e muito para os seus fãs. E no fim das contas, esse próprio ramo do entretenimento se baseia numa mentira, mas aos poucos ela, de tanto ser mentirosa, de tanto simplesmente aceitar tudo por conta dessa mentira que no fim das contas era a vida dela, ela aos poucos passou a de fato gostar, amar de ser uma idol. Ela realmente reconhece que gosta de ser uma idol e o próprio fã fica extremamente desesperado nessa situação porque ele não sabe o que fazer mais. E até aí vem o Aqua extremamente sem saber o que fazer, porque é algo ainda mais atormentador para ele por conta de que ele sabe de certa forma o que ela tá passando ali. Ele vê de que ela foi esfaqueada, onde ela foi esfaqueada. Ele deveria ali, se ele fosse de fato ainda um adulto, tratar ela sem muitos problemas por conta das habilidades médicas dele, mas agora ele é basicamente uma criança que não pode fazer nada. O fã acaba depois indo embora desesperado e o Aqua tenta ali, ele liga pra ambulância, mas acaba que sendo tarde demais. E nesses atos finais ali da Ai, ela basicamente pega ali o seu filho nos braços, fecha depois a porta para que a Ruby não veja toda essa sanguinolência toda ali que aconteceu com a sua mãe esfaqueada tentando proteger os seus filhos. Ela pega ali o Aqua no braço e do outro lado da porta ali chorando desesperada, já entendendo a situação tá a Ruby, onde a Ai vê de que talvez no fim das contas não tenha sido tão boa mãe assim, mas ela ao menos tentou ali dar uma boa educação, saúde, lar e no fim das contas principalmente o que ela mais queria dar, que era amor. Ela pode ao menos morrer feliz sabendo que pôde dizer eu te amo para os seus filhos, e é algo que, cara, eu chorei. Eu reconheço sem sombra de dúvidas, faz muito tempo que eu não choro tanto quanto eu chorei em uma cena de anime que eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu já tinha pegado aqui uns poucos spoilers aqui e ali, mas eu não esperava que ia ser tão trágico assim, esse desfecho de primeiro episódio, que é na verdade só o prólogo no fim das contas de toda a história. E no fim das contas ela ao menos pode morrer feliz ao lado dos seus filhos, sabendo que amou eles e que eles amaram ela de volta. Depois de tudo isso, até acaba ali sendo exposto publicamente a notícia, acaba sendo... Todo mundo conhece ali essa notícia rapidamente de que a Ai morreu e aos poucos começa ali quando a notícia vai esfriando. Os fãs de verdade, de fato, sentiram muito essa dor, mas óbvio que sempre tinham aqueles que basicamente vêm criticando de que não tem nada demais ela ter morrido. É a culpa dela por conta de ter mentido pros fãs, de não ter sido verdadeira com
com os fãs, e por conta disso, esse assassino ali, era um rapaz ali, era um adolescente pelo visto, que basicamente depois disso acaba tirando a sua própria vida, e é algo que acaba trazendo um certo mistério mais à frente, que acabar eu vou falar. Por conta de que esse mesmo cara que matou a Ai foi o mesmo cara que matou ali o doutor, o Aqua, na sua vida passada. Mas como é que ele sabia onde a Ai morava? Onde é que ele sabia onde a Ai ia ter os filhos dela? Né? Se ele era só um adolescente, não tinha como ele ter todo esse conhecimento. E até por isso que a gente vê de que depois disso a Ruby e o Aqua acabam se tornando definitivamente, sendo adotados definitivamente como filhos desse casal do produtor e a sua esposa, onde até ali o Aqua ele é quem mais sente no fim das contas, porque o único propósito dele de viver essa nova vida era de ter uma vida em paz, uma vida tranquila ao lado da pessoa que ele mais amava e queria ajudar. Enquanto isso, a Ruby, ela querendo então continuar o legado da sua mãe, de ser uma idol, de cantar, de dançar, de transmitir aí toda essa empolgação que a sua mãe tinha. Mesmo que a vida de idol seja muito mais complicada do que a gente imaginava, sem sombra de dúvidas, ela ainda assim, nos seus últimos momentos, pôde ainda assim continuar brilhando. Ela em momento algum sentiu, por exemplo, raiva do assassino que matou ela. E ela até se sentia um pouco culpada por conta disso, mas ao menos pôde morrer feliz, como eu já mesmo tinha dito, amando seus filhos. E a Ruby, mesmo que tenha que lidar com várias críticas, algo que o próprio Aqua deixa bem claro, mas no fim das contas ela vai querer continuar com esse legado da mãe, enquanto o Aqua começa a ligar os pontos. Esse mesmo assassino foi ali quem matou a Ai, quem matou ele na sua vida passada. Mas quem poderia realmente, porque começam a vir alguns mistérios de que esse cara teria um cúmplice, porque ele não teria ali maturidade e conhecimento suficiente para saber quem que realmente é o verdadeiro responsável por todo esse esquema, por conta de que um único adolescente não saberia de todas essas informações. E ele começa a duvidar de várias e várias pessoas, mas a única pessoa e talvez a mais importante que falta em toda essa história até agora é basicamente o pai deles. O cara que de alguma forma ali engravidou a Ai, que a própria Ai tentou comunicar-se com ele, mas acabou não dando muito certo. Então seria ali a pessoa ideal para tudo isso, por mais que a gente não saiba direito os motivos. E é por isso de que, independentemente do que aconteça daqui em diante, o Aqua vai viver a sua vida única e puramente para vingar a morte da Ai. Até ali ele só vai descansar, até matar o responsável pela morte da sua mãe com as suas próprias mãos. E não é um anime de idols. Isso vai ser um drama misturado com animação absurdamente grande. A animação foi algo lindo. No fim das contas, a gente vê ali também o desenvolvimento dos personagens, o carisma dos personagens, a história no geral. É algo fabuloso, cara. É algo incrível que, sem sombra de dúvida, se vocês quiserem, eu trago ali semanalmente reviews de todos os episódios de Oshinoko aqui pro canal. Seria algo magnífico, sem sombra de dúvidas, mas esse daqui é apenas o prólogo de todo o início ali da vingança do Aqua e da continuidade da história do Aqua e também da Ruby, por conta de que no fim do episódio a gente basicamente vê de que os dois irmãos cresceram, já se tornando adolescentes, e é aqui que agora a gente vai continuar a história a partir do próximo episódio, terminando ali com aquele gostinho viciante de eu quero mais, e com certeza eu quero muito mais. Mas tudo isso daí é só para a próxima semana, o próximo episódio que deva sair. Então eu tô muito ansioso no fim das contas. Eu espero também que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, também de todo esse review aqui no fim das contas. Pode ter até acabado, vai ficar quase com mais de meia hora só de eu falando, mas ainda assim valeu a pena. Sem sombra de dúvida, valeu a pena falar todo esse tempo inteiro sobre esse anime incrível, mas é óbvio que eu já vou aqui me despedindo de vocês. Só que antes de realmente terminar o vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado, então que deixem um like, quem se inscreva
inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Espero mesmo que tenham gostado. Qualquer coisa eu trago mais vídeos de Oshinoko aqui pra vocês, review dos episódios do anime. E quem sabe ela até traga um pouco mais de outros animes. Mas eu já vou me despedindo de vocês mesmo, então falou, valeu e fui. Muito obrigado por tudo, pessoal.